Bom dia, Sandrinha! Seja bem-vinda, minha amiga, minha querida. Tudo bem aí? Seja bem-vinda, Sandra. Que prazer te ter aqui. Tá escutando bem? Me ajuda a regular aqui meu áudio. Bom dia, Georgina. Seja bem-vinda, minha irmã, minha querida. Tudo bem aí? Quero um retorno de vocês. Estão me escutando bem? Antes da gente começar a falar, que a gente não para mais. Coraçõezinhos mil para vocês. Vamos lá. Bom dia. Ah, a Georgina deu uma dica boa de fixar o tema aqui. Vou fazer isso. Enquanto o pessoal está entrando. Hum, Vamos lá. Obrigada, Sandra, pelo retorno. Pequenos ajustes aqui enquanto o pessoal tá chegando. Pronto, comentário fixado. Aspectos didáticos da literatura infantil, é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Obrigada pela dica, Georgina. Vamos lá, vou dar mais uns minutinhos. Afinal de contas, depois de tanto tempo sem chuva, hoje está chovendo aqui em Florianópolis. Então, o pessoal pode estar de preguiça ainda, hein? Tá saindo da cama, acordando. Vamos lá. Obrigada, Sandra. Obrigada para quem está chegando aqui com a gente. Chuva boa, né, Sandrinha? Tô achando que é pouca coisa por enquanto. Não, não chegou a molhar as profundezas da terra ainda. A gente está precisando demais, né? Bom dia, Leteneia, professora querida, seja bem-vinda. Que bom que estás aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho sobre literatura infantil hoje de novo, dando continuidade à live 1 sobre o tema. Tudo bem aí, Leteneia? É, Sandra, estamos precisando de mais chuva aqui. Vamos lá, vou dar mais um minutinho aí pro povo, para dar tempo do povo pegar um café, pegar um chazinho, uma água. Afinal de contas, a live domínio é a hora do recreio. A gente faz às 10h10 justamente por ser mais ou menos a hora do recreio aí das escolas, para o nosso bate-papo pedagógico, né? Que bom que tá tudo bem, Leteneia. Eu já peguei aqui meu chazinho, vou mostrar de novo, ó. Ganhei esse copão aqui da minha irmã, Georgina, que já está aqui. Leve com você só o que é bom. Não posso mais começar as lives cantando para vocês, nem colocando musiquinha, porque como a gente baixa tudo no canal do YouTube, o YouTube tá, ó, cortando nossas musiquinhas. Mas um dia, quem sabe, a gente compõe juntas aí. Aí o YouTube não vai reclamar. Bom, vamos lá, porque a gente tem uma hora de live. Não pretendo ficar conversando, ficar falando aqui uma hora, né? Espero que a gente converse, que vocês que estão entrando aí se manifestem, participem, concordem, discordem, deem suas opiniões também, suas experiências, né? Com a literatura infantil, seus anseios, né? Suas vivências. E a gente vai fazendo uma troca bem bacana, que essa que é a ideia aqui, tá? Então, mais uma vez acolhendo vocês que estão chegando aqui conosco, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
É importante dizer que eu sou coordenadora pedagógica lá na Escola Infantil Nosso Mundo, no bairro Coqueiros, aqui em Florianópolis. E também tenho a Domínio Pedagógico. A Domínio Pedagógico presta assessoria educacional e capacitação pedagógica para a escola e para educadores. E por isso surgiu essa intenção aqui com as lives, né? A intenção de estar fazendo algumas trocas e de estar assim jogando uns temperinhos, né? Dando algumas pitadinhas de algumas coisas que a gente vai conversar e tem conversado nas nossas capacitações também com professores e professoras. Então fica aí a dica, você que já me segue aqui no Instagram, né, da Domínio Pedagógico, acompanhar o nosso trabalho também no Facebook e o nosso canal no YouTube, que é Domínio Pedagógico Domínio. Tudo que a gente faz aqui nas lives a gente posta lá e tem alguns outros vídeos também. E em breve novidades. Essa semana a gente está em contato com as escolas com a intenção de fazer essa aproximação diante do episódio aí da epidemia, onde a gente não pode fazer os encontros presenciais, mas dar sequência aos nossos encontros virtuais. Então fiquem por dentro, professores, professoras, escolas, que a gente vai ter bastante novidade nesse sentido. Então, como eu já não vou ter como não mencionar muita coisa da live anterior, né? Hoje a gente vai falar sobre aspectos didáticos da literatura infantil, mas a gente fez na live 1 sobre literatura uma fala sobre os aspectos fantásticos, onde a gente falou da questão do enredo, do encantamento, da sedução, das aprendizagens que naturalmente as crianças vão ter através das suas conexões. E eu vou contextualizar um pouquinho, né? Fazer um resumo breve dessa live que a gente fez na semana passada, para que a gente possa entender algumas provocações que eu vou falar na live de hoje sobre essa questão didática da literatura infantil. Falar sobre esse tema, né, literatura infantil, aspectos didáticos, foi uma provocação. E vocês já vão entender por quê. Grazi, bom dia, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui comigo e mais essa, hein? Então, eu gostaria de dizer que falar sobre literatura infantil me entusiasma muito desde a época da graduação, né, da vida acadêmica. Eu fui bolsista de pesquisa e os meus projetos sempre estavam associados ao campo da literatura, né, seja literatura infantil de forma geral, contos, fábulas, dentro da área da filosofia também. Então, foi bem bacana poder ter algumas experiências, vivências e pesquisas nesse campo que muito me apetece, que tanto eu gosto e me entusiasmo. Então, como professora alfabetizadora também, como formadora de professores e por acreditar nos benefícios da literatura infantil por si só para as crianças desde a mais tenra idade. Bom dia, Margarida, minha mãe, minha inspiradora aí na educação como professora, psicopedagoga e que tem muita parte, muita parcela aí de responsabilidade em relação ao meu encantamento não só com a educação, mais especificamente com a literatura infantil também. E a Vera? Bom dia, Vera! Seja bem-vinda em mais uma. A Vera foi minha coordenadora pedagógica, também é motivo de muita inspiração para mim, grande carinho e respeito por ti também. Então, reforçando, participem, comentem, se manifestem, que na medida aqui do andar da carruagem, né, do andar da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu vou trazendo as questões, as falas de vocês, os comentários, dúvidas, concordâncias e discordâncias de vocês. É um momento livre, é um momento para se manifestar, né, aqui na nossa conversa. Na live 1, como eu estava dizendo, a gente falou sobre os aspectos fantásticos. Então, vou trazer aqui um breve resumo do que a gente falou, porque a gente vai estar indo e vindo nessa conversa, tá? Não só para a gente se conectar com a conversa de hoje, né, para que ela faça sentido, mas porque os aspectos fantásticos, os quais a gente já conversou, eles são subterfúgios essenciais para as crianças e não devem ser sobrepostos em hipótese alguma em nenhuma outra interação, principalmente no nosso desejo da formação da criança leitora. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento do hábito de leitura, no desenvolvimento, né, do hábito do leitor, da criança leitora, do indivíduo leitor, a gente tem que trazer alguns elementos que estão mais aliados à questão fantástica mesmo, né, que a gente vai lembrar aqui alguns itens apenas que a gente conversou. Primeiro, a importância do contato com a literatura desde a mais tenra idade, né? Então, tanto no sentido dos adultos lendo,
e lembrando, né, lendo e respeitando o enredo, respeitando a criança, né, mantendo, né, os aspectos da história, né, e também no sentido da criança ter acesso ao manuseio livre de livros. Então, que ela tenha em casa, assim como na escola, um espaço onde ela consiga acessar, né, pegar livros na caixinha, na cestinha, para ler livremente a hora que ela quiser. A importância também do contato com diferentes gêneros e tipos, né, de textos literários. Quanto maior diversidade, melhor, para que a criança tenha acesso, tenha contato, experimente, né, vivencie, né, tenha a possibilidade de conhecer um universo tão vasto que está sendo oferecido e preparado para ela. E esse contato com os livros, principalmente sem relação com uma aprendizagem acadêmica, conforme a gente conversou na primeira live, sem relação com uma aprendizagem curricular, que a criança simplesmente leia, e tanto em casa como na escola, né? Hoje a gente está falando mais para professores e professoras, então, assim, que o momento da leitura não seja um momento ou só para trabalhar conteúdos, que é o nosso tema de hoje, a gente já vai falar sobre isso, ou só para tapar um furo. Ah, sobrou um tempo, vou contar uma história. Ah, gente, vamos passar o tempo, pega lá uma historinha. Acabou a prova, pega uma história. Então, assim, que a criança tenha possibilidade todos os dias de adultos contando histórias para ela e de ler, né, livremente, sempre, todos os dias. Isso é importante, né? Essa coisa de sempre ter cara de aula estraga a questão do desejo, né? Formaliza, didatiza, e a gente já vai voltar nisso. E é importante que a criança, na realidade, tenha contato com o mundo imaginário, com faz de conta, com prazer, com as questões fantasiosas e reais, né, da magia do faz de conta. E a gente vai falar, já falou e vai voltar a falar dos benefícios que isso tudo traz para as crianças. A literatura, quando trabalhada dessa forma fantástica, né, livre, que a criança tem acesso sem estar ali sendo obrigada, indagada, além de todos esses fatores, ela também faz com que a criança naturalmente estabeleça suas conexões. Então, as suas percepções em relação à obra, com as suas indagações, as suas necessidades pessoais, isso tudo vai se transformar em conhecimento. É uma aprendizagem autônoma que vai estar acontecendo, né? Tanto em casa como na escola, que a criança tem essas possibilidades. É o meu desejo maior, é o meu desejo mais sincero. Porque quando a criança se identifica, e ela se identifica facilmente com uma história, a gente tem que lembrar do porquê que isso acontece, né? Porque as histórias, elas são atemporais, por acontecerem em qualquer lugar, né? O enredo da história faz com que a criança perceba que aquele reino muito distante pode ser aqui, pode ser realmente muito longe, né? E faz com que a criança também se identifique facilmente com os personagens, assuma, né, as características desse personagem e viaje junto com os personagens nessa história. Quem quiser saber mais sobre isso, acessa lá no nosso canal no YouTube, também está no Insta, no Face, os links para poder estar mais por dentro, e qualquer coisa comenta lá que a gente conversa mais, tá? Seja um lobo, uma princesa, um caçador, não se define idade dos personagens da história, então a criança ela pode assumir facilmente qualquer personagem, né? A gente falou também dos benefícios da literatura por si só. Então, lembrando, o desenvolvimento do hábito de leitura, a diversão pela diversão, às vezes a criança quer acessar uma literatura, uma obra, um livro somente para se divertir, né, pelo entretenimento, né, para passar o seu tempo. Isso naturalmente também vai trazer várias outras questões. O contato com o mundo imaginário, fantasioso, isso é muito importante, tanto por essa parte do deleite, como da formação do hábito de leitor, como para essas conexões, esses canais de aprendizagem psicanalíticos até, a gente já falou sobre isso e vai voltar a falar. E também para a sua aprendizagem, seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. As representações mentais que a criança faz são o que estabelecem as suas conexões com a realidade. E a gente também conversou bastante na live anterior sobre o porquê que uma criança pede, muitas vezes incansavelmente, para um adulto ler a mesma história. E o quanto é importante que esse adulto, seja o professor, a professora, ou seja o pai, a mãe em casa, leia incansavelmente, com muita paciência, a mesma história. Então, isso tem relação com situações que a criança ainda está precisando vivenciar, passar,
né, dentro do enredo da história para talvez resolver problemáticas suas relacionadas a problemáticas às quais ela se identifica dentro do enredo da história. Então, tenham paciência, adultos, e façam isso, porque se a criança está pedindo é porque ela precisa. Né? E muitas vezes a gente escuta famílias ou professores, professoras, ai, que saco, pediu de novo para contar a mesma história, vamos contar outra? Oferece outra. Oferece outras possibilidades, mas se naquele momento a criança está pedindo, conta, porque ela está precisando. Seja pelo encantamento, seja porque ela gosta, ou porque tem essas situações da identificação, da conexão que ela está precisando, né? Ouvir, confirmar hipóteses, fazer conexões, e isso é muito importante. Bom, agora, entrando contextualizando isso tudo, né, da importância dos aspectos fantásticos e dessa questão da literatura pelo prazer, do deleite, das conexões que mesmo sem as nossas mediações, né, vão acontecer porque já estão implícitas na história, a gente passa a falar das questões que eu intitulei aqui como didáticas, né? E nas escolas, pensando nos aspectos didáticos, eu afirmo para vocês, a intenção do educador, da educadora, ao contar uma história para a criança, principalmente quando a gente quer associar com algum conteúdo, né, quando a gente quer trazer algum projeto, a intenção não pode sobrepor a intenção do encantamento, a toda essa demanda que eu acabei de listar, que eu acabei de lembrar a vocês. Então, mesmo que a gente tenha, que a gente precise, ou que a gente queira trazer algum elemento, alguma intenção de conteúdo, dentro dessa história, a gente não pode deixar de oferecer esses aspectos de sedução e encantamento para a criança. Então, estou desenvolvendo um projeto de literatura, seja lá qual o formato, a modalidade, a tua meta, teus objetivos em relação ao projeto, legal, mas não deixe de oferecer com base nessa pauta toda que eu acabei de lembrar vocês, né, e que já está aí no nosso vídeo anterior para vocês acessarem também. Então, são essas características que eu acabei de mencionar que vão assegurar os elementos de formação do hábito de leitor, de encantamento, de aprendizagem, de conexão. Então, não deixem de fazer isso. Direcionar um objetivo dentro do trabalho com uma obra literária, com uma criança, não pode sobrepor e a gente não pode achar que isso vai dar conta de tudo que a criança precisa e merece em relação ao seu contato com a literatura, né? E a gente lembra também que a criança, ela precisa aprender, né? E que ela tem capacidade de aprender autonomamente falando. Ela mesma vai desenvolver, entre outras coisas, a sua forma de aprender a aprender. Então, repito algo que é um jargão mesmo, assim, não subestimem as crianças. Deixem-nas ter acesso à literatura, deixem-nas estabelecerem suas conexões. Se elas precisarem de mais, se elas quiserem mais informações, elas vão saber como buscar, inclusive vão saber questionar vocês, vão saber nos questionar como adultos, vão saber tirar as dúvidas e pedir. E a gente está ali para isso, para auxiliá-la, né? Para apontar os caminhos, para indagá-la ainda mais, para transformar uma pergunta no momento investigativo e trazer muito mais pitadas de curiosidade para isso. Esse é o nosso papel. Né? Agora, nas escolas, além da importância, que para mim é o primordial, de cultivar esses aspectos, a gente tem outras situações as quais a gente normalmente trabalha a literatura infantil. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente costuma trabalhar a literatura infantil para estabelecer relação com outros conteúdos acadêmicos. Então, conteúdos que muito possivelmente por si só a criança não talvez identificaria, a não ser que ela já tenha experiências prévias e curiosidades, né? E que são relacionados a conteúdos mesmo, conteúdos de matemática, de história, de geografia. Então, por exemplo, trabalhar a história dos três porquinhos com as crianças para apresentar a questão de matemática do estabelecimento da relação número e quantidade. É um dos exemplos, né? A gente mencionou um pouquinho sobre isso também na semana passada. Outra questão, pegar a história do Pinóquio para trabalhar, sei lá, relevo, né? Então, a gente tem várias situações onde a gente acaba se apropriando do universo literário
para interferir nele com alguma intenção que a gente tem e que a gente quer utilizar como um recurso, como uma forma de atrair a motivação das crianças para trabalhar. Eu não vou aqui julgar se isso tudo pode ou não pode, se isso tudo é certo ou não. A minha intenção é justamente provocar um pouquinho vocês sobre o seguinte aspecto. A gente sabe que, como funcionários e funcionárias de escolas, muitas vezes as escolas têm essas ferramentas como uma metodologia, como uma prática, né, metodológica, como uma didática. Então, o que eu digo para vocês? Essas atividades, elas podem, num primeiro momento, dar conta de fazer com que a criança aprenda aquilo que a gente quer que ela aprenda. Então, 3 porquinhos, 3 casinhas, uma casinha para cada porquinho, 1, 2, 3, um lobo mau. Então, tem muitos aspectos relacionados a conceitos matemáticos, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, que a gente conseguiria trabalhar assim. Eu mesmo já fiz isso, né? Trabalhando bem no início da minha carreira, assim, com crianças bem pequenas. Ocorre que, a partir do momento que a gente faz isso, a gente não pode desconsiderar que essas atividades, elas didatizam, né? A ideia é essa. Elas tiram, de certa forma, o encantamento pela história. Elas racionalizam por vários motivos. Primeiro, porque elas condicionam a história a uma aprendizagem que não era o objetivo principal do autor, do enredo da história. Então, de certa forma, isso por si só já tira a graça da história, né? E ela acidentalmente pode ser que ele se desconecte daqueles fatores do encantamento que inicialmente a criança tinha se conectado, da moral da história ou de se estabelecer conexão com o personagem, né? Geralmente essas atividades elas são apresentadas para as crianças em formatos de projetos e elas acabam dando essa cara de aula. E um outro fator, não menos importante, é que ela faz com que a leitura ela seja obrigatória, né? Então, eu tenho que ler um livro, eu tenho que ler uma literatura para dar conta de determinada atividade. Então, perde-se muito esse prazer, essa sedução, esse gosto, né? Que mal estava iniciando, né, a sua formação, o gosto, o hábito pela leitura. Então, eu não estou aqui para dizer para vocês trabalhem ou não trabalhem dessa forma, mas eu estou aqui para apontar para vocês os prós e contras em relação a isso. E não é para dizer não façam. A gente entende que muitas escolas trabalham dessa forma e que às vezes, sei lá, é o recurso que surgiu, é o recurso que você tem, mas não esqueça do restante. Não esqueça da importância de continuar produzindo essa sedução, esse encantamento e esses momentos onde a criança se conecta naturalmente, sem a gente ficar didatizando muito. Então, eu digo, né, que utilizar do enredo de uma literatura, né, de uma história ou mesmo de uma poesia, né, de qualquer gênero ou de qualquer forma da arte, para trabalhar conteúdos acadêmicos tem essas duas vias. E compete a cada educador ou a cada escola, a cada instituição, escolher qual via ela quer seguir. Então, pode dar conta de uma demanda de fazer com que a criança, de ser uma introdução motivacional, né, artística, né, para um conteúdo, em contrapartida pode desmanchar esse encantamento, essa sedução que naturalmente a gente sabe que as crianças já têm, tá? Então, sobre essa primeira parte, né, essa primeira forma com a qual normalmente as escolas já trabalham, né, professores e professoras utilizam da literatura como um recurso, como um suporte para trabalhar conteúdos, é isso que eu gostaria de falar para vocês, mas trazer essa provocação para que se reflita mesmo, né? Tenho aqui um comentário. Eu sou professora do Ensinarte Espaço Psicopedagógico. Eu sou professora alfabetizadora, estou enviando livro e PDF por semana e faço todos os processos de alfabetização e atividade indisciplinar e dá muito resultado. Perfeito! Perfeito, então a gente sabe que traz resultados, né? Se tu quiseres mencionar aqui, se tu trabalhas isso pelo prazer de ler ou trazendo conteúdos também, tá? E o que eu ia pedir para vocês é justamente isso, fiquem à vontade para manifestar o que pensam a respeito, que depois eu resgato aqui,
dessa fala que eu acabei de fazer. Dessa possibilidade que a gente tem de utilizar a literatura para estabelecer relação com outros conteúdos, mas do cuidado que a gente tem que ter para não tirar o encantamento, a sedução, o prazer de ler pelas crianças e ficar engessado. De repente, tu transforma a tua sala num pseudo-espaço literário. Por que pseudo-espaço literário? Porque tu faz com que as crianças tenham muito contato com literatura infantil, mas ao mesmo tempo só com cara de aula, né? Só se lê para aprender conteúdo relacionado a relevo, relacionado à geografia, relacionado à matemática, relacionado à gramática, né? Olha que bacana, tu és escritor infantil também, então se quiseres deixar o teu nome aqui, depois a gente pode voltar a conversar também, tá? Quem sabe a gente marca aí um bate-papo também. E aí, como eu mencionei, essa parte relacionada com conteúdo acadêmico, com, por exemplo, as competências, né, que a gente quer que as crianças aprendam porque a gente precisa dar conta desses conteúdos, são uma das formas que normalmente as escolas trabalham utilizando dos aspectos implicitamente, ou às vezes nem tão implícito, mas a gente força uma barra, né, didáticos dentro da literatura infantil. Outra forma de trabalhar, e que eu já vou antecipar para vocês, que eu condeno menos, né? Que o meu posicionamento é que me parece um pouco mais próximo, né? De respeitar o enredo da história, né? Aquilo que foi escrito, aquilo que precisa ser lido. E respeitar também a criança no sentido das suas conexões e vivências e tudo mais, é quando a gente usa a literatura para, na tentativa de estabelecer, né, a formação do hábito de ler, do hábito de leitura, a gente trabalha projetos ou atividades voltadas para a interpretação da criança sobre o enredo. Aí, sim, porque a gente não está tirando da criança o foco e o direito que ela tem de se apropriar desse enredo fantástico e que já está bem explícito, né? Dentro das obras de literatura infantil. A gente não está forçando uma barra no sentido de associar, utilizando a literatura simplesmente como uma ferramenta mecânica para trabalhar conteúdo dentro dos nossos grupos, dentro da sala de aula. Então, assim, trabalhar projetos de literatura, então, mesmo sendo um aspecto didático, né, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês, mas dentro do desenvolvimento e atividades e projetos com base na própria proposta da literatura, com base em questões que já estão dentro dela. Antigamente, né, a gente chamava isso, né, ou a gente poderia chamar isso que antigamente eram as fichas de leitura, mas elas só, a gente sabe que também são bastante engessadas, porque as fichas de leitura prontas, hoje em dia até modernizou, as próprias editoras, os autores, né, oferecem diferentes modalidades, até de fichas de leitura dentro de alguns livros paradidáticos e livros de literatura. Mas normalmente uma ficha de leitura pronta, ela não vai fazer com que a gente identifique o que a criança aprendeu, gostou, se identificou, interpretou. Ela vai fazer com que a gente extraia da criança aquilo que a gente quer que ela aprenda. Então, a gente tem que cuidar com perguntas ou com atividades e projetos tendenciosos nesse sentido, que também acabam didatizando, formatando e formalizando um texto literário e acabam também tirando esse encantamento e essa sedução que a criança naturalmente já tem no contato com a literatura. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Mas, ainda assim, trabalhar a literatura com base em aspectos de interpretação, por exemplo, por parte da criança, ou de tentar aproximar a criança na aprendizagem que aquela moral, que aquele enredo, né, nos apresenta, é uma forma que me parece um pouco mais honesta, ou que respeita um pouco mais a criança, respeita um pouco mais, até no sentido, como eu mencionei antes, de não subestimá-la ou de não estragar esse prazer pela leitura, né? Esse prazer por ler. Então, seja a moral da história, o conteúdo, seja os personagens, né? Utilizar atividades que substituam as antigas chamadas de fichas de leitura. Então, muito mais do que direcionar questionamentos, né? A nossa intenção seria fazer perguntas mais abertas para muito mais ouvir a opinião da criança. Perguntinha simples. O que você achou? Né? O que você pensa sobre isso que você acabou de ler?
né? Ou sobre essa história que eu acabei de contar. O que que você sente em relação a isso, né? Você gostou? Você não gostou? Por quê? Então, são perguntas mais abertas e que não vão nos fazer condicionar as crianças, né? Vão fazer com que elas nos tragam essas respostas com base na sensação que ela teve, nas vivências e experiências anteriores e no sentido que aquela história fez para ela. E a partir das respostas que as crianças nos dão, aí sim a gente vai fazendo outras perguntas ou outras atividades, outras formas da criança se expressar que deem a ela condições de ser criativa, de interpretar, de aguçar ainda mais a sua criatividade, ainda mais a sua imaginação. Então, tem um exemplo que a gente normalmente utiliza como uma forma de passatempo, o que eu já mencionei que não é bacana estar associando a literatura só como sobrou um tempo, desenhe, sobrou um tempo, leia, né? Mas é que é possível que a gente realize, como, por exemplo, para as crianças menores que ainda não têm a competência da leitura, da escrita, propor que elas desenhem aquilo que elas mais curtiram, aquilo que elas se identificaram, ou até aquilo que elas não gostaram ou que elas não concordam, né? Aqui, eu não sei o nome da pessoa, e eu cometi uma gafe na outra live, né? É Dorim do Sertão, se quiser colocar o teu nome, né? Ela traz aqui para nós, a criança antes de ser intelecto é sensação e instinto. Elas precisam fazer suas imagens internas, antecipar didaticamente essas imagens. Sensacional! E às vezes a gente acaba estragando essas representações mentais, né? Porque a gente só está preocupado naquilo que a gente quer que elas aprendam, quando elas naturalmente já estão aprendendo aquilo que elas precisam, aquilo que elas efetivamente necessitam no contato com a literatura. E o professor Vitor Bruno está aqui dizendo para a gente, de repente pedir para elas recontarem a história. Perfeito! Então, essa é uma atividade que já vai nos fazer perceber aquilo que a criança se identificou, né? Ou, de repente, em atividades lúdicas que também trazem a questão imaginativa e de despertar aí a criatividade da criança, provocá-la. Você pensa num final diferente para essa história? Como que poderia acontecer se não fosse dessa forma, né? Ensinar está aqui nos dizendo, ela precisa se tornar um hábito e os professores precisam ser exemplo de leitura também. Como eu cobro algo se eu não faço algo? Perfeito, a gente falou muito sobre isso na nossa primeira live, né? Do professor e de em casa, o pai e a mãe serem exemplos, serem testemunhos, né? E não só para mostrar para a criança que faz, mas de realmente ter esse hábito, né, enraizado, incutido por todos os benefícios que a gente sabe que estão aí. Então, assim, procurar sempre nas suas atividades, nos seus projetos literários, didáticos, né, não distorcer a história, né, dentro daquilo que simplesmente a gente quer que a criança aprenda, né? Quando a gente não direciona, a gente não está julgando o que é certo, o que é errado. Deixa que isso aconteça. Ah, é o Michel! Michel que está aqui comentando, que legal, seja bem-vindo, Michel. Ficou até emocionado de estares aqui. O Michel é educador, a gente trabalha junto lá na Escola Infantil Nosso Mundo. Perfeito, Michel, que bom estar aqui, tuas contribuições são bastante importantes, tá? A professora Leteneia está dizendo que gosta muito de proporcionar o desenho como registro, porque a gente sabe que as histórias são catalisadoras da imaginação sem fronteiras. Perfeito! Então vamos utilizar da arte para trabalhar a arte. Né? Isso é ótimo, é uma forma na qual a gente também está respeitando a criatividade, as vivências e as sensações, né? Das crianças. Então, a gente às vezes fica preocupado em didatizar muito situações que já fazem parte do repertório da criança e do nosso repertório de educador, de educadora, e que naturalmente a criança já vai expressar, né? Então, assim, algumas brincadeirinhas que a gente também pode fazer. Poxa vida, quero contar de novo tal história para vocês, mas eu esqueci o livro, e agora? Como é que eu posso fazer? Joguem para as crianças sempre. Elas vão manifestar. Ah, a gente ajuda a contar, vamos contar de boca então, vamos desenhar. E se a gente desenhar juntos? Então, proporciona essa forma para a criança. Isso eu diria que seja assim, que é assim o máximo da didática que eu aconselharia que a gente utilizasse dentro do universo do campo da literatura infantil dentro da escola, justamente pelas questões que eu já mencionei, para a gente não
estabelecer o nosso roteiro, mas permitir e respeitar que a criança tenha e manifeste o roteiro dela. Então, eu também destaco que muito mais, né, reforçando da gente fazer perguntas direcionadas necessariamente para algum aprendizado, que a gente induza, que a gente leve, que a gente encaminhe a criança a aprender aquilo que ela quer aprender. Né? E não induzi-la a aprender aquilo que a gente quer que ela ensine. Que ela expresse o que ela aprendeu, o que ela entendeu, que ela expresse a sensação dela, né? E outros exemplos de pergunta, né? Você concorda? Por qual motivo você concorda? Por que você discorda? Como você agiria? Essa é uma pergunta bem bacana. Se fosse você nessa situação, ou com qual personagem você mais se identificou? Porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, por que você se identificou com esse personagem? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente consegue ter acesso justamente àquilo que fez ou faz sentido para a criança. A gente consegue ter acesso àquilo que ela está se identificando com a história. E aí a gente consegue ter acesso a um universo o qual aí sim a gente pode contribuir com essa criança, né? Por que você se identificou com esse personagem, né? E aí a gente, como adulto da relação, consegue estabelecer as conexões. Poxa, tal personagem, ele é o herói, ele passa por tal problemática, né? Ele tem tal saga, tem tal problema para resolver. Então a gente consegue ter assim alguns sinais da aprendizagem que a criança está tendo ou precisa ter durante esse enredo, durante essa história, né? Já falamos um pouquinho sobre pensar em diferentes formas de registros, eu acentuaria aqui registros artísticos, registros dramáticos, registros escritos, né? Mesmo quando a criança ainda não escreve, quando ela manifesta oralmente aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, né, com uma história, registrem. Registrem perto da criança, registrem perto do grupo. Quando a gente faz esse registro, dentro aí da parte mais, né, puxando brasa aqui para a alfabetizadora, a gente já está trabalhando também a função social da escrita. A criança já está vendo você escrever, já está estabelecendo outras relações, sem ter cara de aula de ensinar a aprender a ler e a escrever, por exemplo. Então, sutilmente, esses aspectos vão aparecendo e a criança vai se identificando com isso, vai associando, vai percebendo essas funções sociais, né? E o Vitor mencionou aqui sobre pensar em outras mídias também como vídeos. Excelente, Vitor. Era a próxima pauta aqui da minha colinha, da minha fala, né? A gente pensar em utilizar a literatura como outras formas com outras formas de manifestação e com outros recursos. Então, normalmente, quando a gente fala dentro de uma escola, de uma sala de aula, vou contar uma história para vocês. Então a gente já imagina aquela cena, né? Uma roda, ou um amontoadinho de crianças ali na tua frente, o professor, a professora, né? Com o livro de histórias, contando a história, apresentando as imagens, né? Sobre a história e tal. Ok, isso tem que acontecer, né? Não estou nem aqui para mensurar o quanto isso tem que acontecer, mas isso tem que acontecer todos os dias. Não sei dizer, na verdade, se mais ou menos do que qualquer outra forma de aprendizar, de apresentar essa história para a criança. Mas assim, por que não sem o livro? Né? Por que não fazer um conto, uma transmissão oral? Né? Esquecer o livro, deixar o livro. Por que não fazer uma contação coletiva? Né? Cada uma ajuda um pouquinho, né, com uma parte da contação da história, por que não só com imagens, né? Ou trazer outros recursos, outras mídias, né? Apresentar isso através de vídeo, né? Pesquisar isso junto com as crianças, né? A gente encontra hoje, dentro das ferramentas digitais, inúmeras modalidades, inúmeros formatos, né, para trazer para as crianças. Aí a gente pode viajar aqui, fantoche, dedoche, enfim, várias situações, a dramatização da história. Eu sempre curti muito fazer o que eu chamava de dramatização coletiva, assim, né? Começava meio que como narradora e sem combinar com as crianças, né? Vamos contar uma história hoje e tal. E aí, de repente, apareceu a Chapeuzinho Vermelho, aí tocava numa criança para que ela já se identificasse, fosse esse personagem, jogava algumas falas para ela, né? E o caçador, aí apontava para outra criança, essa criança também, né?
né, participando da história, deixem que elas participem, né, questionem, deixem que elas manifestem-se também, né? Tanto no sentido de fazer isso com histórias que elas já conhecem, então elas já se identificam e vão facilmente participar, entrar, né, na fantasia, na brincadeira, como também fazer isso com histórias que talvez elas não conheçam. Sejam trazendo novas histórias, criando histórias juntos ou apresentando uma nova história, porque assim, elas são tão criativas que vão surgir coisas que vão nos surpreender muito. E são essas coisas que vão surgir, essas falas, essas dramatizações, que são justamente as conexões com base nas experiências e vivências que elas já têm. Então, vamos aproveitar como educador e como educadora e ter a sensibilidade de perceber isso, né? E como eu sempre digo, de registrar isso nos nossos caderninhos, nos nossos áudios, nas nossas anotações, porque o registro é uma ferramenta, é uma forma da gente conseguir perceber como que a criança está se conectando, né? E conseguir ter também formas para depois a gente poder estabelecer outras conexões, apresentar outras coisas para essas crianças, né? Então, assim, é claro que a gente pode e deve utilizar a literatura como ferramenta para atrair a atenção das crianças para determinados aspectos que a gente quer. Agora, como, por exemplo, motivar, estimular, provocar para conteúdos diversos, a literatura é por si só um excelente recurso para isso, pelo encantamento que ela produz, né? Basta tu sentar com um livro de histórias, no momento, por exemplo, que as crianças estão mais à vontade, mais livre, por exemplo, no momento de brincar, no parque, ou mesmo dentro de um espaço, de uma sala, se tu sentas no chão com um livro de história, eu aposto que chega uma criança do teu lado, chega outra. As crianças, elas têm uma sedução, né, um encantamento naturalmente sobre isso. E já que o Michel está aqui, o professor Michel é professor do grupo de crianças de 3 anos, ali na Escola Infantil Nosso Mundo. Ontem nós estávamos discutindo na nossa reunião de formação, que a gente faz todas as terças e quintas, uma videoconferência com toda a equipe, a nossa diretora Juliana, sobre aspectos políticos, sobre escola e política e tal. E uma provocação que a gente fez para os educadores e educadoras foi de que forma trazer aspectos políticos, temáticas políticas para as crianças pequenas, sejam por demandas delas, às vezes questões relacionadas a racismo, a preconceito, a relação com a natureza, ou por questões que a gente sente a necessidade de trabalhar. Então, os educadores assim foram fantásticos, surgiram várias hipóteses em como apresentar isso para as crianças, e uma delas foi através da literatura. E uma das coisas que a gente ressaltou é trabalhar uma obra de literatura com as crianças para trazer alguns desses temas, ainda assim didatizando o mínimo possível. Em que sentido? Conte a história e pergunte para as crianças, né? Essa série de perguntas que a gente já levantou aqui. O que você entendeu? O que você acha? O que você acha de determinada situação? O que você pensa sobre isso? O que você sente sobre isso que a gente acabou de falar? E espera o que as crianças vão falarem. E com base no que elas vão falando, você como professor mediador aqui na condição de fazedor de perguntas, né? No sentido de conduzir a conversa ainda de forma aberta e ampla nos seus questionamentos para que a criança estabeleça essa conexão. Tá? Quero dar um oizinho para a professora Samara, que também trabalhou conosco no Nosso Mundo, que está aqui. Obrigada, Samara. E a Leteneia diz, muito interessante utilizar várias técnicas para apresentar as histórias, para não acabar instrumentalizando-as, né? Como itens do currículo, para não tornar obrigatório um prazer tão natural. Sensacional, aí. Esse é o insight da nossa conversa de hoje, Leteneia. O tema aspectos didáticos, ele foi uma provocação exatamente sobre isso. Quem achou que a gente ia ficar aqui conversando sobre como desenvolver um projeto de literatura para trabalhar matemática, geografia, ciências, história, pegadinha, enganamos vocês, porque a ideia justamente é dizer que não tem certo nem errado em relação a isso, vai depender de você, da sua vivência, experiência e prática de educador e educadora e da escola que você trabalha. Agora, justamente quando você tem que trabalhar dessa forma, ou opta a trabalhar dessa forma,
lembrar de continuar oferecendo essa sedução, esse prazer tão natural que a professora Leteneia mencionou aqui pra gente, né? A gente está chegando ao fim, não só pelo tempo, mas porque o recado que eu tinha para dar também tá quase terminando aqui. Então fiquem à vontade para comentar, para mencionar, para criticar, para validar, que no final aqui eu tento ler e fazer essas aproximações, tá? O que eu digo para vocês? Que a dica principal, aí sim, né, encerrando a minha fala, é a gente contar a história, ser criativo nessa contação, e ser criativo não é mudar o enredo. Eu repito isso para vocês, não subestimem a criança, não infantilizem uma história, não mudem o que o autor escreveu, preservem, isso é respeitar a história. Se for para contar uma história e ter que pular a parte de que o lobo mau devorou numa bocada só a vovozinha inteira, porque você acha que a sua criança, que isso é muito aterrorizante, então não conte. Tá? Então não conte a história, conte outra história, porque isso é respeitar o enredo e é respeitar algo que a criança precisa ter acesso no seu campo imaginário, justamente para estabelecimento das suas conexões de aprendizagem com o mundo real, com aquilo que ela tem, com aquilo que ela sente, com aquilo que ela vivencia. Tá? Então, conte a história para a criança, seja fidedigno, né? Não mude o enredo. Né? Jogue para a criança, mas permita que ela tenha acesso. Né? Também não mude assim a menininha, né? Não mude o nome de personagem, não minimize, não infantilize. Né? A criança, justamente nesse acesso que ela tem, por mais complexo que nos pareça, porque eu já falei, a gente subestima as crianças e elas dão um banho em conexões e aprendizagem, que a criança vai aprender, que ela vai ter acesso a aprendizagens mais complexas. E, repito, ela vai lhe questionar se ela precisar. Se ela tiver dúvida em relação a algum termo, a alguma situação, ela vai perguntar. Então, ela vai perguntar para você, o lobo devorou a vovozinha inteirinha, mas como? E você vai devolver essa pergunta para ela. Como você acha que foi? Por exemplo, né? Então, continue instigando esse ser curioso também, né? Esse ser investigativo e pesquisador. E isso é uma das formas de fazer com que as crianças aprendam a aprender. A gente vai nas próximas semanas aí conversar só sobre isso, aprender a aprender. Como fazer com que as crianças aprendam a aprender. E essa é uma das formas. Jogue a pergunta de volta para a criança, né? Deixe que ela processe essas informações, né? Então, proponha que a criança reflita. Essa é a grande questão, é a grande sacada, questionar o que ela pensa, né? E não ficar martelando aquilo que você, adulto, egoístinha, quer que ela aprenda em relação à história, tá? Encerrando, né, o porquê disso tudo, tá? Para que, entre outras razões, a criança tenha, ou continue tendo, ou desenvolva o gosto pela literatura, o gosto pela leitura. Tá? E esse é o ponto focal aqui das nossas lives sobre literatura infantil, que ela continue se seduzindo, que ela continue querendo, e não que ela olhe para um livro de literatura e, que saco, né? Vem coisa aí, tem coisa por trás, né? Sou obrigada a ler para aprender. Né? Então continue permitindo que ela se encante e ao mesmo tempo que ela aprenda aquilo que já está implícito nos livros e que com base nas conexões dela, né, com as vivências, com as interações dela, com as experiências, ela vai estabelecer essas conexões e vai encontrar respostas para suas indagações. Ler tem que ser prazer. Vou chegar aqui bem pertinho para falar para vocês. Ler tem que ser prazer. E tem que ser prazer. Tá? É muito diferente quando a gente faz uma leitura que a gente sente prazerosa, mas é uma leitura técnica, né? Porque a escola que a gente trabalha exigiu, porque a gente precisa ler para a faculdade, porque a gente sabe que a gente precisa daquela aprendizagem para a nossa formação, né? Para a nossa prática diária. Mas fazer com que a criança faça uma leitura de uma literatura técnica com base no que a gente quer que ela aprenda, porque a gente acha que ela precisa, naquele momento que ela aprenda, talvez não faça sentido nenhum para ela aquele momento. Mais do que não fazer sentido nenhum, vai estar aí desencantando a criança, né? Vai ser um baita de um desprazer. Ler tem que ser prazer, tá? Quero agradecer vocês, vou voltar aqui que a gente teve algumas contribuições bem bacanas. A minha fala
a princípio encerrou por aqui. Eu vou ler aqui os comentários que surgiram algumas coisas muito legais, ó. O Michel contribuiu aqui pra gente, histórias de boca, que massa, sensacional. É só a gente lembrar aí dos nossos antepassados, né, os contos de tradição oral, né? Então, a gente contar histórias de boca, a gente pedir que as crianças contem histórias. O Vitor ainda há pouco mencionou sobre utilizar as mídias, né? Por que não fazer uma contação de histórias ou a criança fazer uma contação de histórias e filma isso, grava isso, passa isso para a criança depois para que ela se veja. Então, olha, aí sim, isso é uma didática massa, isso é uma didática legal. É trazer um elemento que tem uma intenção por trás, mas que isso não é tão nítido, não é chato, não tem cara de aula. Mas quantas coisas a criança vai estar aprendendo, fazendo essa contação e depois se vendo, né? Revendo, escutando novamente, né? Se ouvindo. Olha quantas coisas legais. Eu não tenho dúvida que se você fizer isso 2, 3 vezes com o seu grupo, com as suas crianças, cada vez elas vão estar fazendo de forma diferente porque vão estar se percebendo, né, de forma diferente. A gente tem aqui também um comentário da Margarida, professora. O projeto Troca-Troca de Literatura é desenvolvido há 25 anos no Colégio Municipal Maria Luísa de Melo, né, que eu sei que fica no Cobrasol, em São José, que eu trabalho, e é idealizado pela supervisora e escritora Luciene Coelho. Sensacional! Eu conheço esse projeto, sei que ele é um projeto que valoriza muito essa questão do prazer de ler, né? A professora Luciene vai estar aqui conosco em breve também, e eu tenho certeza, pelo que eu acompanho, né? A Margarida é minha mãe aí, dos projetos, da importância que ele tem e da formação do hábito de ler, né? O quanto ele instiga esse desejo de leitura por parte das crianças. A Leteneia falou aqui para nós que gosta de histórias apresentando somente as imagens. Muito bom, Leteneia. Ou então, histórias que você começa e eu continuo. Muito legal também. Olha quantos recursos, olha quantas ideias. A Helena chegou aqui, passou por aqui também. A Leteneia encanta com a live. Obrigada por compartilhar encantada, seus conhecimentos. Leteneia, eu que agradeço, não só por tu estares aqui, mas por tu compartilhares tantas coisas conosco. Obrigada, Grazi, pelos comentários. A Georgina, minha irmã, comentou, aqui em casa, né, às vezes, aqui em casa tinha vezes cada um tinha para contar uma história e o outro tinha que continuar onde parou. Lembro. E isso é muito legal, isso desperta não só esse gosto pela história, né, em si, mas a criatividade. Né? E outras coisas, enfim, ficaria horas aqui narrando, né, questão da memória, de lembrar o que falou, de tu tentar um sentimento ali de pertença, de consistência em relação ao assunto, né, de lembrar. Então, olha quantas ideias bacanas com base aqui nas suas experiências, né, vocês compartilharam aqui comigo agora, seja suas experiências de educador, sejam suas experiências de vida. Gente, muito feliz, né, por estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu sei, das minhas experiências, das minhas vivências e um pouco de quem eu sou também. O Michel, legal essa memória que tu faz, Michel. A Gaiola da Poesia, que é uma dinâmica que a gente tem lá na Escola Infantil Nosso Mundo, vem libertando muita poesia boa e elas voam por aí. Sensacional. A Gaiola da Poesia, ela é um instrumento físico, ela é uma gaiola mesmo, na qual as famílias, as crianças e nós também lá do nosso mundo prendemos, né, aprisionamos poesias e todos os dias nas nossas dinâmicas com as crianças libertam poesias para serem lidas e depois interpretadas, conversadas ou não, né, para serem simplesmente lidas por todos. E é bem bacana que o nosso mundo ele cultiva essa dinâmica agora na gaiola virtual. E é sensacional, todos os dias as crianças têm acesso e como o Michel aqui docemente falou, essas poesias estão voando por aí. Né? Obrigada, Michel, por tu passares por aqui. Eliette, que chegou agora também. Quero reforçar vocês, essa live aqui ela fica 24 horas agora no ar, né? Aqui no History da Domínio. A gente já vai salvar e colocar aqui também no Instagram. E logo mais ela já vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Pessoal, semana que vem mais novidade. A gente vai ter uma live com a Fernanda, psicóloga,
especialista em educação, especialista em atendimento escolar, e a gente vai ter logo mais também mais uma live comigo. Aí sim, a gente vai começar a falar sobre o aprender a aprender. Então, quero fazer um desafio, um pedido para vocês que estão aqui agora. Vão nas páginas da Domínio no Instagram e no Facebook, que tem um post lá que entrou semana retrasada, eu acho, que é o post Aprender a Aprender. E eu estou pedindo para você, educador, educadora, você simpatizante, né, da educação, você que está aqui me ouvindo, ir lá e escrever o que é aprender a aprender para você. Porque com base nas suas respostas, a gente vai estar conversando em breve aí sobre isso, sobre o aprender a aprender. Algo que já é naturalmente tão importante que principalmente agora em tempos de isolamento social, né, dessas aulas virtuais, muitos educadores e educadoras estão percebendo, estão caindo a ficha o quanto já deveriam estar trabalhando isso há muito tempo nas escolas e com suas crianças, e a gente vai falar bastante sobre isso. Estou muito feliz, sentimento de gratidão 1000 vezes aqui a cada uma que passou, que ficou, quem pôde só dar uma passadinha, quem contribuiu. Fiquem à vontade para continuar contribuindo, porque o movimento do domínio pedagógico é esse. Só acontece com a sua contribuição, professor, professora, só acontece com a sua participação. E ó, o recadinho que eu deixei para vocês aqui hoje, ó, dê asas à imaginação. A imaginação das suas crianças, dos seus alunos, das suas alunas e a sua também. Né, principalmente nesse momento de isolamento social, não esqueça disso, de continuar cultivando aí os prazeres, as artes, né, a fantasia, a magia e a imaginação. E um dos canais excelentes para isso é a literatura infantil. Fechou, pessoal? Muito obrigada. Um beijo para todos vocês e loguinho mais aí a gente tá se encontrando e tá conversando mais, tá? Muito obrigada, gratidão total. Bom restinho de semana para vocês. E qualquer coisa, só dizer. Me gosto para atender vocês, para conversar e estamos à disposição de todos e todas. Até a próxima, gente!